Olá, retomando as nossas aulas, agora nós pegando aí a nossa 19ª lição do livro nosso de Aprendiz do Evangelho, primeiro ano, onde aí a Renata discorreu sobre a questão do magnetismo e nós vamos abordar um pouco a questão dos fluidos, tá? Que é um aspecto bastante importante para o nosso entendimento um pouco do que somos como espíritos e também como nós podemos atuar na matéria através de fluidos especiais, como nós vamos ver, ok? Nós somos espíritos, o ser pensante, segundo resposta dos espíritos superiores, os seres inteligentes da criação no universo, ok? Para começar a falarmos sobre o que é fluido, fluido cósmico universal, fluido primordial, há um pequeno vídeo no YouTube que se denomina Big Bang, a origem do universo. É a teoria hoje mais aceita no meio científico, onde se dá a entender os estudos que tiveram sido feitos, principalmente no século passado, e com desenvolvimento ainda nos tempos atuais, sobre a origem do nosso universo, tá? Então, Big Bang é uma teoria amplamente aceita e tida como a mais provável, por enquanto, da origem física do universo, ok? Então, esta explosão, o Big Bang, a grande explosão, teve há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás e cerca de 400 milhões de anos após esta explosão, com toda esta matéria, se assim podemos chamar, começou a esfriar e dois elementos se destacaram, o hidrogênio e o hélio, tá? Então, nos explica nesse vídeo, e é um resumo bastante sintético desta teoria, de que nuvens enormes de hidrogênio começaram a esfriar e, por efeito da própria gravidade destas nuvens, os elementos começaram a se aglutinar e transformando-se hidrogênio e hélio, no sentido da fusão nuclear, começaram a surgir então as estrelas, né? Então a gravidade dessas nuvens de hidrogênio começaram a fazer com que existisse as estrelas, tá? Isso há 13 bilhões e 300 milhões de anos atrás, né? Um pouquinho de tempo só, né? E aí, nós gostaríamos para falar sobre esta origem do fluido cósmico universal, do fluido primordial, que a própria ciência nos dá ciência, pelo menos em parte, no aspecto mais da matéria, nós temos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, tá? No primeiro capítulo, a primeira parte do primeiro capítulo, se denomina o fluido cósmico, tá? Eu vou ler um pequeno trecho, já só o início, para a gente entender. Então, nesse capítulo, diz o seguinte: plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino austo, a respiração do Criador ou a força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E aí um subitem que diz co-criador em plano maior. Nesta substância original, neste plasma divino, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos
extraindo deste hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Estas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, vejo que através desse fluido cósmico universal, desse plasma divino, hausto de Deus, o hausto do Criador, a respiração do Criador, deste plasma, os espíritos puros na nossa classificação, eles são co-criadores em plano maior, e todo o universo em si, toda a parte material, é co-criada por estes espíritos elevadíssimos, tá? E duram estes orbes milênios, milênios e milênios. E aí dá a explicação André Luiz de que dos espíritos criados, ou seja, nós somos criaturas, nós conseguimos co-criar, ainda que em plano maior, com os espíritos puros, né? Mas nada eterno. Tudo tem um limite, tudo tem determinada duração, tudo tem a sua própria deteriorização, tudo se decompõe. Somente Deus faz a criação do eterno, do imorredor. É nesse sentido que nós não criamos espíritos, mas conseguimos, através do elemento primordial, co-criar com Deus, em plano maior, coisas que são da matéria, tá? Mas nós não co-criamos ou não criamos nada eterno. Nós, espíritos, somos criados por Deus e somos imortais. Às vezes a gente usa a palavra eterno não devidamente. O conceito mais profundo de eterno é aquele que não tem princípio e nem fim. Neste conceito amplo de eterno, somente Deus, tá? Porque não há o princípio, não há origem, não há o fim, não há o término. Nós, espíritos, somos imortais. Nós temos princípio, sim, mas não temos fim, na conceituação que hoje nós temos, ok? Então, deste fluido básico, primordial, é que surge tudo. Há muitos pensam, mas o universo material não é criado por Deus? Se assim ou fosse, nós não teríamos na própria Terra o exemplo de que nós somos co-criadores em plano menor, tá? Eu costumo às vezes brincar em alguma palestra, né, dizendo que Deus é o criador de tudo, da natureza, tudo, inclusive das cadeiras onde a gente senta. Aí todo mundo fala, não, das cadeiras Deus não cria. Lógico que não. O homem, o ser humano, ele se utiliza dos elementos da natureza para co-criar em plano menor os elementos de que ele necessita para seu conforto, para seu desenvolvimento, para a sua própria evolução, tanto moral como também intelectual, tá? Então, é nesse sentido. Então, isto posto, desta questão de que há um fluido primordial de origem divina, de elemento do qual os espíritos criados por Deus se utilizam deste fluido pré-existente, de que faz a cocriação em plano maior. Tá? Então, tomando agora um pouco da nossa obra, né,
aqui o fluido universal, a parte B dessa 19ª lição, começa assim: o fluido cósmico universal é uma criação de Deus e o princípio elementar de toda a matéria. Na obra Gênese, de Kardec, o capítulo 14, há a seguinte definição: o fluido cósmico universal, como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Bom, aí eu dou um tempo aqui. É uma matéria um pouco por demais complexa, mas importante para o nosso entendimento de como nós, espíritos, funcionamos e como nós, espíritos, agimos na matéria, ok? Vamos chegar lá por etapas, tá? Então, nós temos aqui que esta matéria, através de modificações e transformações, vai se dando origem a todos os elementos materiais. Voltando um pouco para a ciência terrestre, como nós vimos que no princípio, após a explosão, a grande explosão, o Big Bang, nós temos o hidrogênio e o hélio. E temos aí a criação das estrelas, os primeiros corpos do nosso universo. Há um estudo feito pela ciência, principalmente a astrofísica, né, a física dos corpos celestes, que em seus estudos descobriram que quando as estrelas explodem, que são denominadas de supernovas, a explosão delas é por demais assim violenta e grande, e que ela dá, pela característica própria das pressões ali contidas e do calor exercido pelas altas explosões, a constituição de outros elementos além, evidentemente, do hidrogênio e o hélio. É através das explosões das estrelas que nós vamos ter os outros elementos mais pesados, tais como ferro, alumínio, ouro, níquel e toda esta questões dos diversos tipos de metais e materiais que nós conhecemos, tá ok? Então, isso demonstra que esta colocação aí pelos espíritos superiores a Kardec na obra A Gênese, né, que esta matéria elementar se transforma, se modifica e vai constituir as diversas formas dos corpos e materiais existentes na nossa natureza, tá? E aí, na continuação dessa explicação, logo no início da segunda parte dessa nossa 19ª lição, aí vai ter esta explicação. Este fluido ou plasma divino é o material elementar, é a matéria elementar básica primitiva, e suas transformações e modificações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. O fluido cósmico apresenta-se sob dois estados distintos. O de eterização, né, de ser mais etéreo, ou empoderabilidade. E 2, o de materialização ou o de ponderabilidade. O ponto intermediário entre esses dois estados é o da transformação do fluido em matéria intangível, ou seja, da imponderabilidade para a ponderabilidade, tá? Esta é a questão de que estas transformações, essas modificações ocorrem, tá? Nós podemos ressaltar que a ciência, de certa forma, pode ser dividida em duas modalidades: a ciência acadêmica, tradicional, ciência do mundo material, e a ciência espírita, a do mundo espiritual, tá? Então, aqui um detalhe de que a ciência material ou acadêmica parte de pressupostos rigidamente estabelecidos e se utiliza da observação e experimentação, mas espera que todos os fenômenos obedeçam às suas condições.
Eis o motivo que muitas vezes são rejeitados pela ciência tradicional os resultados de experimentações ou informações mediúnicas. Já a ciência espírita, ela não parte de sistemas pré-concebidos, mas ao contrário, observa, analisa e conclui pela razão, como Kardec nos deixa, né? E ela não espera que os fenômenos se submetam à vontade do experimentador, como na ciência física. Compreende que tais manifestações dependem da vontade de inteligências que gozam de livre-arbítrio e não há como forçar um resultado ou repeti-los para sempre, obter o mesmo resultado. Para entendermos isso mais claramente, é só lembrar que quando falavam, pediam a Chico para que chamasse este ou aquele determinado espírito, sua evocação, e às vezes é até possível, mas o Chico alertava, o telefone conta, toca de lá para cá, não estão sujeitos às nossas exigências. Já a ciência física, ela pressupõe de que todo o elemento material se comporte em situações pré-estabelecidas pelo cientista e para que ela se repita e ele consiga prever o que vai acontecer, o que não é possível com os elementos do mundo espiritual da inteligência, tá? Então, o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluto e o oposto é a sua transformação material tangível. Tá? Então, nós temos aí uma variação infinita, enorme, entre o plasma divino, o fluido primordial, e a matéria bruta, como nós a conhecemos. Ok? Os fluidos mais próximos da materialidade compõem toda a atmosfera terrestre, e é aqui onde os espíritos ligados à Terra extraem os seus elementos. Tá? É importante nós termos esse entendimento, que cada planeta tem uma atmosfera fluídica própria de acordo com o seu grau de evolução. Ou seja, há uma atmosfera psíquico-fluídica própria para cada planeta de acordo com o grau evolutivo do próprio planeta. Nós sabemos que os orbes, eles têm o seu processo evolutivo, tá? Quando na formação do planeta Terra, e aí lembrando de novo que eu acho que eu já citei, mas tem um outro vídeo no YouTube de 1h30 que fala Construindo o Planeta Terra. É muito interessante para a gente entender mais a parte física, que quando na sua constituição o início do orbe terrestre era uma bola praticamente de fogo, de magma, de rocha incandescente, né? E que aos poucos foi esfriando, modificando e evoluindo na própria questão material. Tá? Então, cada planeta ele tem uma constituição fluídica própria, que é para a encarnação de espíritos condizentes com a evolução daquele próprio orbe. Nós sabemos que o nosso planeta ele passa agora em meados deste século, segundo informações de Emmanuel ao próprio Chico, de que nós estamos passando por uma destas transformações, onde passamos para um mundo melhor, um planeta de regeneração. Ok? Bom, isso posto como uma explicação entre matéria e espírito, espírito não, matéria e mundo espiritual, matéria física, né? E a questão do fluido, há um determinado fluido especial em suas modificações que se chama de perispírito. Tá? O perispírito ele é um dos aspectos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. É, pois, uma matéria mais sutil e ela é quintessenciada. Tá? E aqui nós chegamos no elemento de ligação entre espírito, que é intangível, imponderável
aos sentidos nossos da matéria, tá? Mas é o ser pensante e o ser inteligente, e através deste fluido mais condensado, que é pela sua inteligência do espírito, fazendo com que haja a intervenção do espírito na parte da matéria, tá? Sem este fluido intermediário que nós denominamos de aqui de perispírito, o espírito não conseguiria agir na matéria. E, consequentemente, ele não conseguiria reencarnar. Tá? O ser pensante, ele não consegue adentrar a um corpo físico, que, por sinal, ele é pré-moldado pelo próprio perispírito, se esse elemento intermediário não houvesse. Tá? Nós, através de Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, Kardec assim nominou este elemento intermediário como perispírito, mas já era de conhecimento dos antigos que o próprio Paulo de Tarso o denominava de corpo espiritual, né? Paulo de Tarso, nas suas epístolas, ensinava que há o corpo material, o corpo animal e o corpo espiritual, ok? Então, essa introdução que fizemos sobre os fluidos, sobre as matérias, sobre o plasma divino, para chegar um pouco nesta questão desta transformação deste fluido numa forma sutil, quintessenciada, que se denomina para nós de perispírito. E é através desse elemento que o ser espiritual, o ser pensante, age sobre todos os fluidos que são forma de matéria, né? A este respeito, né, queria lembrar que hoje, com conhecimentos mais avançados da ciência, eu me lembro que no meu tempo de moleque, na escola, a gente aprendia os estados da matéria, né? Era coisa simples. Era o, como se diz, sólido, gasoso e líquido, né? A matéria tem três estados, três estados. Hoje, já há uma denominação de matéria, já se encontram sete estados físicos, né? São sólido, líquido, gasoso, e aí o fogo. O fogo, nenhum destes três elementos, ele é um outro estado da matéria, que é o plasma. E há outros estados que aí para nossos estudos hoje fica complicado de abordar, mas que se denomina o condensado de Bose-Einstein, o gás fermiônico e o superfluido de polaritons. São outros estados da matéria que, para nós leigos aqui ainda, né, para nós mais atém-se ao nosso entendimento, os estados líquido, gasoso, sólido e o plasma. O plasma já é mais conhecido, né? São gases incandescentes. Até porque a ideia que muitos se faziam de que o Sol era uma bola de fogo, na realidade o fogo ele precisa de oxigênio para queimar. E no Sol não existe oxigênio, né? Existe hidrogênio e hélio, né? Então o que lá existe são gases incandescentes em altíssimas temperaturas que são exatamente o plasma, tá? Então, para o nosso entendimento, este fluido cósmico universal primordial, plasma divina, ele tem uma série de transformações que ainda para nós e para a própria ciência, que embora evoluindo, né, ainda escapa muito do entendimento mais amplo, ok? E para o nosso entendimento, para a continuação da nossa aula, né, que é o que vai nos importar, que é através do perispírito, como que é a ação dos espíritos sobre os fluidos, ok? Então lá na Gênese de Kardec, está lá, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são
falando de um modo apropriado a atmosferas dos seres espirituais. E como que age os espíritos? Os espíritos agem sobre estes fluidos espirituais através do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Tá? E assim, o espírito, para nós, não tem uma forma específica, é determinado na obra dos espíritos, segundo a explicação deles mesmos, que eles são uma espécie de luz para nós, mas entre eles há a individualização e o reconhecimento. Então, o espírito, ele não tem esta forma como nós, de mãos, braços, né? Mas o pensamento é tudo. A vontade do espírito é o fundamental. É através do pensamento, da vontade do ser pensante, do espírito, que ele consegue agir sobre estes fluidos, principalmente nestes fluidos quintessenciados, nos fluidos mais sutis, da qual eles se utilizam para atuar sobre a matéria. No nosso curso de passes, que preparamos para as pessoas entenderem como que age o passe com os fluidos animais nossos, fluidos mais pesados, com o nosso magnetismo, combinado com os fluidos espirituais, e esses fluidos espirituais são esses fluidos mais quitenciados, dirigido pelos espíritos, né? E esta combinação vai fazer com que nós atuamos, através do passe, na pessoa que necessita de um reequilíbrio, às vezes orgânico, mental, psíquico ou emocional, que age primordialmente sobre o perispírito do ser que está tomando o passe, que por sinal vai atuar depois no corpo somático, no corpo físico. Ok? Então, é importante que a gente entenda que o espírito, e nós somos espíritos, nós agimos pelo pensamento, pela vontade. Há uma explicação aqui numa questão. Espera eu abrir aqui. Eu pulei aqui na apresentação que damos ao curso de passes. Tá. Na questão 33 do livro dos Espíritos, então há uma pergunta que diz, em decorrência dessas explicações de fluidos, que Kardec vai desenvolvendo ou nas questões anteriores, e Kardec diz o seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, a resposta é dos espíritos. É isto que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí uma nota de explicação que diz o seguinte: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e Kardec estudou durante 35 anos a questão do magnetismo, e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer. Tá? E aí ele dá o exemplo das transformações da própria água, né? Que é por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então o espírito atua pelo pensamento com a sua vontade sobre a matéria. Quando a gente fala das mesas girantes, né, a gente cita esse exemplo, onde a gente poderia imaginar que tem espíritos que pegavam a mesa com as mãos do perispírito, né, invisíveis a nós, mas que eles pegassem as mesas e as movimentassem
ou dessem os movimentos de acordo com as perguntas que lhes eram dirigidas, ou as batidas segundo código pré-estabelecido, uma batida é sim, duas batidas é não, e sucessivamente, até com todas as letras e números para fazer as comunicações lá naquele princípio da origem do espiritismo, ok? Que na realidade não é, os espíritos atuam sobre a mesa pelo pensamento, eles não ficam pegando com a mão a mesa e movimentando. Não, isso não se dá. Envolvendo a mesa numa matéria fluídica, na qual ele dá uma certa mobilidade na mesa material, que como que se pode dizer, esta fluidificação da mesa é movimentada pelo pensamento e pela vontade do espírito. E aí ele direciona a mesa a se movimentar de acordo com a sua necessidade. Ok? Então, com isto, nós temos, deixa eu voltar à nossa matéria, nós temos com isto a forma como que o espírito atua sobre a matéria. É pela vontade, pelo pensamento. Por isso que no curso de paz, e nós fortalecemos muito essa ideia, que mais do que impor as mãos para dar o passe, e entendemos que assim estamos ministrando fluidos magnéticos animal nosso e combinando com os fluidos advindos do plano espiritual, mas que o importante para que este efeito salutar possa ocorrer naquele que necessita do passe, pela própria vontade do espírito desencarnado que nos auxilia e pela nossa própria vontade. Ok? Então, é este o entendimento, tá? Então, aqui, continuando nas explicações da nossa obra aqui, ele diz: pelo pensamento, os espíritos imprimem a estes fluidos esta ou aquela direção, aglomerando-os, combinando-os ou dispersando-os, modificando suas propriedades de acordo com determinadas leis. E nas palavras de Kardec, a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual. Aliás, há um capítulo no livro dos médios que se chama exatamente isso, o laboratório do mundo espiritual, ou do mundo invisível, tá? Onde Kardec ali explica toda esta questão. O fluido, portanto, é o veículo de pensamento, como o ar é o veículo do som, tá? Onde o som se propaga pelo ar, no vácuo não, o som não se propaga, e da mesma forma o nosso pensamento se propaga pelo fluido. O espírito, como ser pensante, sempre estará exercendo a faculdade de pensar. Tá? É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico que uma alma pode ler em outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Tá? Então, é através dessas características dos fluidos, de uma forma geral, todas elas baseadas no fluido primordial, que nós, espíritos, transmitimos todos os nossos pensamentos. Nós hoje, ainda no estado evolutivo que nos encontramos, estamos longe ainda de termos o controle das coisas pelo nosso pensamento, principalmente enquanto encarnados. Talvez ainda, de acordo com a evolução de cada um, no plano do espírito, quando desencarnados, a gente possa ter sobre determinados fluídicos uma certa atuação para nós. Com certeza conseguimos atuar através do fluido do nosso próprio perispírito, ok? Pelo pensamento. É assim que muito se explica que pelo pensamento
nós ficamos doentes ou nos curamos, né? Nós falamos, e é sabido hoje no mundo da ciência, no mundo da medicina, que muito do que acontece ao nosso corpo físico é oriundo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas intenções. São as doenças chamadas psicossomáticas. Origem psíquica, mente, e reflexo somático, corpo físico, ok? Continuando ainda, hoje está um pouquinho mais extenso, a matéria é um pouco, mas já vamos terminar. Queríamos falar aqui, ó, da qualidade dos fluidos, né? Os fluidos, veículos do pensamento, podem estar impregnados de qualidade boas ou más, tá? Então, nós sempre sabemos que tudo que nós emitimos retorna. Emitirmos boas ações, bons pensamentos, retornam bons pensamentos. Emitir, contrariamente, maus pensamentos, vai retornar maus pensamentos. E estas qualidades modificadas em função da pureza ou impureza do sentimento. Os pensamentos negativos contaminam o fluido, como os miasmas deletérios contaminam as nossas atmosferas. A respeito daqui, aqui tem mais um trechinho aqui. Se estivermos em uma reunião onde as pessoas procuram alimentar bons sentimentos, os seus pensamentos purificados formam uma corrente fluida benéfica, e se os pensamentos forem fúteis ou vulgares de ponto de vista moral, as emanações fluídicas serão de baixo teor. Há um trecho que eu gostaria de ler para vocês aqui em nosso lar, no capítulo Precioso Aviso, né? Aliás, desculpa, é Saber Ouvir o capítulo 23, onde André Luiz conversando com o Lísias, né? E presenciando ali o ambiente na qual ele se encontrava ainda no complexo hospitalar, e André Luiz se manifesta dizendo: nunca presenciei tanta paz. Que noite! E aí Lísias esclarece a ele: há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. É exatamente este trecho da nossa lição que diz isso. De acordo numa reunião de pessoas com o padrão vibratório de cada um associados ao conjunto, faz com que o nível de vibração se eleve ou se degrada, de acordo com os níveis dos pensamentos nossos. Por isso que muito de nós, às vezes, pessoas mais sensitivas, principalmente aqueles que estudam um pouco mais da mediunidade, às vezes, ao adentrar num certo ambiente, sente ele carregado, entre aspas, carregado, no sentido de ter uma impressão um pouco negativa, porque ali está um ambiente carregado de vibrações mais baixas. E outras vezes a gente adentra em ambientes de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma harmonia que faz com que a gente se sinta bem, porque naquele ambiente estão vibrações mais apuradas, mais elevadas, pensamentos mais voltados para o bem, como nos explica ali a obra de André Luiz. Tá? E para finalizar, a nossa aula de hoje, que já se estende bastante, então diz o seguinte aqui ao final. No nosso dia a dia, podemos perceber a assimilação ou a repulsão dos fluidos dentro de nossos relacionamentos pelas sensações diferentes despertadas dentro da presença de uma ou de outra pessoa, né? Às vezes a gente encontra pessoas que a gente não se afina muito, né? Tem até aquela expressão, nossos santos não batem, né? Na realidade, é esta de associação das vibrações diferentes de um para com o outro. Tá? E a esse respeito,
Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, esclarece. Este sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. Já o pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de uma pessoa antagônica a nós, ou de um amigo, uma pessoa de nossa sintonia maior, ok? Então, esta aula, onde a Renata iniciou com a questão do magnetismo, tá? A gente conclui no entendimento dos fluidos e da forma como estes fluidos são os elementos pelo qual os espíritos, os seres pensantes, agem através desses fluidos na matéria, e é o elemento pelo qual os pensamentos, né, são conduzidos. A nossa vontade, tá? Então, todos nós habitamos como se fosse dentro de um oceano ou dentro da atmosfera terrestre, né? Neste hausto divino de Deus, nesse elemento primordial que é a origem de tudo o que nós conhecemos no universo. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e compreendido, lembrando que estamos sempre à disposição de quem quer que seja para um comentário, para tirar uma dúvida ou de trocar alguma ideia. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês.